Bom dia, terceiro ano. Tudo bom com vocês, meu? Belezinha? Vai um chá? Só que não, água. Dá uma hidratada na garganta. Fala mais que a boca, né? É isso que dá. Bom, pessoal, bom dia. Saudade de vocês. Dá uma arrumada na pança aqui. Ficar em casa só cresce. Pessoal, a gente vai dar sequência nos conteúdos ali, tá? Estamos no módulo 15 do material. Vai falar da região sul, os aspectos econômicos. Então, esse conteúdo ele traz um conteúdo bem forte da região sul do Brasil. Então, eu espero que vocês anotem o conteúdo, deixa esse slide aí no caderno, né? Se vocês conseguirem anotar algumas coisas, eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Vamos lá, vamos perder tempo, porque o tempo é precioso. Vamos começar porque tem bastante coisa hoje. Então vamos falar de cada estado aí da região sul do Brasil. Então, sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Meu sonho é morar no Santa Catarina, um dia eu chego lá. Deus quiser. Vamos lá então. Norte do Paraná. Região de destaque para a agricultura regional, ressaltando-se o Vale do Rio Ivaí, que foi até bem recentemente importante área produtora de café com ocupação baseada no imigrante japonês. Então, pessoal, quando a gente fala do norte do Paraná, até na época da imigração, eles plantavam muito café ali, tá? Tinha um forte ali perto do Vale do Rio Ivaí, no norte do Paraná, você tinha ali uma plantação, uma agricultura muito forte voltada para o café, principalmente com a base, né, da imigração japonesa trabalhando nesse cultivo do café, tá? Nesta área, alguns fatores eram favoráveis ao desenvolvimento da lavoura cafeeira, como os solos de terra roxa provenientes da decomposição do basalto. Então, o solo era um dos principais elementos que favoreciam, né, o cultivo do café lá naquela região, falando dos solos, tá? O estado do Paraná construiu a rodovia do café, isso há alguns anos atrás, tá? Na época que os imigrantes chegaram no Brasil e se estabeleceram nessas regiões. Então, para escoar toda essa produção no norte do Paraná, o estado ele acabou construindo essa rodovia do café, tá? Essa rodovia ligando a região ao porto de Paranaguá, lá no Paraná. Então, eles levavam, lá do norte do Paraná em Ivaí, né? Eles levavam até o porto de Paranaguá, no litoral lá do Paraná, certo? Então, essa rodovia do café, ela foi muito importante para o escoamento da produção, certo? E por muitos anos a produção regional encaminhou-se para São Paulo e escoou pelo Porto de Santos rumo ao exterior. Então, ia até o Porto de Paranaguá, depois de Paranaguá ele seguia, encaminhou-se depois para o estado de São Paulo, né? Por onde ele foi até o Porto de Santos rumo ao exterior. Então, dali partia. Em julho de 1975, a intensidade das geadas lá no Paraná, chamado de geada negra, né, que eles apelidaram ali, desestimulou muitos produtores locais em relação ao cultivo do café. Então, lógico, pessoal, o sul do Brasil, você tem aí altas latitudes, ou seja, o clima vai ser frio. Então, o que acontecia? Tinha o solo bom? Tinha. Porém, o que acontecia? Quando chegava no inverno e dava essas geadas, eles perdiam muita produção, né? Eles perdiam para o clima. Então isso foi acabando desestimulando essa produção do café por volta da década de 70, né? 75. Desestimulou muitos produtores locais em relação ao cultivo do café, que foi substituído pela soja, tá? Mais resistente ao clima e às pragas. Então olha só, eles pensaram, poxa, não vai dar certo plantar café aqui não. Então vamos substituir por outro. O que eles utilizaram ali? Trocaram o café pela soja, porque a soja ela acaba sendo muito mais resistente ao clima mais frio, essas geadas, né? E as pragas, consequentemente, tá? Então houve uma troca, tá? De produção. Atualmente, olha só, o Vale do Ivaí, no norte do Paraná, vem destacando-se como importante produtor de soja, cujo escoamento continua sendo feito pelo Porto de Paranaguá. Ó, para quem não se localizou na parada aí, ó, aqui é o Porto de Paranaguá, tá vendo? Ó, Curitiba, Paraná. Então,
Até hoje, tá? Esse porto de Paranaguá, ele recebe grande quantidade hoje de soja, tá? Olha o Porto de Santos, olha só a distância um para o outro, tá? Tudo bem? Então é basicamente isso, ok? Vamos lá. Centro do Rio Grande do Sul. Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul. Lá é a lasqueira. Não, não é lasqueira, é tchê, né? Então, ó, centro do Rio Grande do Sul, bem no centro. Vamos lá. Região do Vale do Jacuí, onde se situa importante produção de arroz de irrigação de ótima qualidade. Então, quando a gente fala lá do Rio Grande do Sul, no centro, né, do Rio Grande do Sul, nós temos uma região ali que é chamada Vale do Jacuí. Eles plantam arroz, tá? É um arroz de irrigação, tá? De ótima qualidade, inclusive. O arroz no Rio Grande do Sul também é cultivado na região lagunar e lagos, né? Praticamente em toda a extensão litorânea, sendo também de irrigação. Então, olha que interessante. Lá no Rio Grande do Sul nós temos o litoral, que eles conseguem plantar, né, extensas plantações aí de arroz no litoral e em regiões lagunares, dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul, tá? O Vale do Itajaí, ó, importante, hein? O Vale do Itajaí, que é essa mancha aqui, tá, ó, essa mancha aqui em Santa Catarina é chamada de Vale do Itajaí. Lá no Vale do Itajaí também tem, tá? Destaca-se, ó, situa-se a nordeste do estado de Santa Catarina, o Vale do Itajaí. É importante área de risicultura, que é a produção do arroz também. Além do destaque industrial, que a região apresenta basicamente pela existência do imigrante alemão. Então, olha só, em Santa Catarina, lógico, você tem uma presença forte da imigração alemã ali, tanto é que lá tem, né, o Oktoberfest, né, festa da cerveja ali, a galera fica muito louca, né? Festa boa, já fui, tá? Vale a pena. E, porém, lá no Vale do Itajaí tem um destaque para o plantio do arroz, a risicultura, né? Então, tanto no centro do Rio Grande do Sul quanto no Vale do Itajaí, você tem ali a presença do plantio do arroz, tá? Bom, enfim, ó, tá vendo que aqui a serra o Vale do Itajaí, ele fica bem próximo ali a Florianópolis, tá? Pega próximo ali a Blumenau, tá? Enfim, vamos lá, continuando aqui, pessoal, ó, é o arroz de irrigação, tá? Ele fica empoçado. Nossa, lá no Japão, isso aqui, pessoal, eu morava perto de um arrozal. Eu vi isso aí todo dia, tá? E o arroz ele fica todo empoçado ali, ó. Bom, vamos lá continuar. Olha só a produção do arroz no Brasil, né? Então você tem um grande destaque no sul do Brasil. Lembrando que, né, o arroz é importante ali principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Também temos aqui no Santa Catarina, que eu falei para vocês lá no Vale do Itajaí. E, enfim, e alguns lugares no Brasil também destaca a produção do arroz, tá? Forte aqui, ó, no Mato Grosso, áreas aí do Tocantins também, do Maranhão também pega, o Pará, enfim. Mas o forte mesmo é no Rio Grande do Sul a produção, tá? Bom, área de cultivo do trigo, vamos ver. O principal produtor nacional de trigo, né, é o Rio Grande do Sul. Pera aí. Vamos lá. Então, o principal produtor nacional do trigo é o Rio Grande do Sul. Lembrando que o trigo ele é mais adaptado a um clima mais frio, tá? Onde a tricticultura se desenvolve extremamente bem devido ao clima subtropical. Foi o que eu falei para vocês. O trigo ele é bem adaptado, né, a um clima mais frio. Então, pegou o Rio Grande do Sul, onde o clima é subtropical, você tem grande produtividade por conta disso, tá? É cultivado nas áreas planálticas ao norte e mais ao sul na chamada Campanha Gaúcha. Então, olha só, tem a produção do trigo no norte, nas áreas planálticas, mas também no sul nós temos nas chamadas Campanhas Gaúchas o cultivo do trigo também. Porém, olha só o destaque dele no Brasil, olha como ele está forte, presente forte na região sul. Por quê? Clima subtropical, ele se adapta ao clima mais frio. Então você tem aí, ó, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também forte na produção do trigo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Soja, cultivo da soja. Lembra que a soja foi substituída, né? Paraná pelo café? O café foi substituído pela soja, né?
Vamos lá então, áreas de cultivo da soja. O norte do Paraná vem ocupando um importante papel na produção desta leguminosa, que é a soja, em substituição ao café, sendo cultivada também no sudoeste do estado. O Rio Grande do Sul é o primeiro produtor nacional desenvolvendo a agricultura basicamente no nordeste do estado. Então, você pega o Rio Grande do Sul, você tem uma produção muito forte também da soja, né? Tem também no Paraná, que foi substituído ali, quando era o café antes. E olha só como ele se destacou hoje grandemente, fortemente, não só no sul, mas ele abre suas fronteiras ali e ele consegue chegar na região centro-oeste. Então hoje, um dos principais destaques, né, as regiões que têm maior destaque na produção e o cultivo da soja no Brasil, fortemente região sul, mas o maior hoje, centro-oeste, tá? Mato Grosso do Sul e Goiás, nosso plantio da soja ali é enorme, tá? Bom, enfim, continuando, como a gente está trabalhando a região sul do Brasil, né? Por isso que foi citada essa questão, mas olha o tamanho, né, da proporção do cultivo da soja é bem maior no centro-oeste. Vamos lá, cultivo do milho. O Paraná é o grande produtor nacional. Então, falou na produção de milho no Brasil, destaque o estado do Paraná, sendo o milho cultivado no leste e no centro do estado e ao sul do Vale do Ivaí também, tá? Esse aqui é o Vale do Ivaí lá no Paraná, que é onde nós temos aí o plantio do milho, tá? E é um grande destaque aí em relação à produção nacional, ok? Em Santa Catarina é cultivado em toda a porção oeste e sul do estado, no limite com o Rio Grande do Sul. Então no sul de Santa Catarina nós também temos o cultivo do milho, tá? Na divisa ali com o Rio Grande do Sul, onde a cultura se prolonga até o centro do estado. Então olha só a produção do milho em relação no Brasil, né? Quando a gente fala do sul, olha só, grande destaque, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tudo aglomerado ali, né? Entre as fronteiras estaduais entre eles ali. Então, cultivo do milho, ok? Vamos lá. Porém, nós temos também na região sul uma policultura. Uma policultura essa que você tem uma grande extensão de terras para plantar e eles produzem ali alguns produtos típicos, né, dessa região, adaptada a um clima mais frio. Então, vamos ver quais são esses tipos de cultura. O sul do Brasil caracteriza-se no contexto nacional agrícola não apenas pelos produtos acima, os produtos que a gente tinha falado, né? Soja, milho, café, que era no norte do Paraná, mas ele também se destaca por outros que possuem menor valor de produção, além de serem cultivados em áreas específicas. É o caso Pera um pouquinho. Quando a gente fala na produção do milho, da soja, do café, enfim, quando você tem uma grande produção, geralmente essa produção é voltada para atender o mercado externo. Você usa grande quantidade de tecnologia no campo, né? Porém, essa policultura, você tem essas áreas específicas de plantação, né? Acaba sendo, tem uma proporção grande, tem, mas a maioria ali, ele tem uma proporção menor em relação ao tamanho da área, tá? Então, além desses produtos que nós acabamos de falar, nós temos os cultivos também da cebola, na região sul, nós temos o cultivo da mandioca, uva, a batata inglesa, a batata doce, o fumo, a cevada, a aveia e a mamona, tá bom? Isso tudo você tem espalhado ali desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, certo? Bom, o extrativismo, vamos ver como que funciona a extração, né, dos recursos na região sul do Brasil. Ao lado das atividades agropecuárias, o sul do Brasil, ou seja, lá em Santa Catarina, em Paraná e Rio Grande do Sul, também se destacam, né, no extrativismo vegetal e mineral, devido a 3 produtos básicos aí, né? Atende mais ou menos esses 3 produtos aí no extrativismo. Nós temos então a madeira, né? Principalmente tirada da araucária, que é a vegetação, é a árvore típica ali
da região sul, principalmente você vê muito lá no Paraná, né? Então eles utilizam muito, a araucária ela é muito explorada pelo uso da madeira, tá? Então é até meio complicado, porque a exploração está sendo muito agravada ali. Então olha só, a madeira, importância econômica para fabricar tábuas, vigas e pranchas para os mercados consumidores da região, de outras áreas do país e ainda para o mercado externo. Então a madeira da araucária, ela também é exportada, tá? Olha isso. A devastação dos pinhais, tá, da araucária, representa grave problema. Esta riqueza vegetal está condenada a desaparecer, salvo se for adotada uma rigorosa política de reflorestamento. Caso contrário, pode ter problemas de desmatamento forte ali, né? Desaparecer, inclusive, a araucária. Pensou? E a erva mate, lá no sul eles tomam muito, né? O chimarrão, o tereré, né? O chimarrão é quente, o tereré é a erva uma gelada, né? É uma delícia. Então, olha só, erva mate, cultivada também lá, que é através do extrativismo dentro da região sul. Com suas folhas, depois de devidamente preparadas, obtém-se uma bebida comparável ao chá asiático. O chimarrão, apreciadíssimo em todo o sul do país e também nos países latinos. Eles tomam muito lá, né? Quente, principalmente o chimarrão, por quê? Porque o clima lá é muito mais frio. Então, é um diurético muito importante ali para eles gostam mesmo, né? Tradição da região sul do Brasil, o cultivo da erva mate, tá? Bom, carvão mineral. Olha só, quando a gente fala em extrativismo mineral, a gente não pode esquecer que no Brasil a região sul se destaca como produtor ali de carvão mineral. Porém, o carvão que nós temos no Brasil, no sul do Brasil, que o destaque está no sul, é um carvão de baixo teor de carbono, então é um carvão de baixa qualidade, tá? Bom, vamos lá. Carvão mineral. Santa Catarina, escuta isso, hein? Ocupa importante papel na produção desse combustível, fornecendo mais de 70% de nosso carvão. A concentração do carvão mineral no Brasil, ele está no estado de Santa Catarina, tá? 70% da produção ali. O produto é encaminhado para o porto de Angra dos Reis, né, Rio de Janeiro, de onde segue principalmente para a usina siderúrgica de Volta Redonda. Então ele é utilizado, né, na indústria siderúrgica, que ele queima, né? Então ele é um combustível. Recentemente, o fim dos subsídios estatais fizeram com que o carvão brasileiro perdesse competitividade no mercado interno, pois apresenta qualidade inferior e custos maior que o carvão importado. Então compensa você pegar de fora. Então ele tem um teor de carbono baixo, né? Ele pega fogo com menos intensidade em relação aos outros tipos de carvão que tem mais carbono. Então, por conta do fim dos subsídios, né, do governo para a exploração e com esse valor alto e a baixa qualidade, ele acaba perdendo esse destaque, né, dentro do Brasil, tá bom? Mas nós temos grande quantidade de carvão mineral no sul, tá? Lembrando que é um combustível de origem fóssil. Vamos lá, olha só as reservas dele, ó. Coloquei aqui para vocês. Então aqui nós temos, ó, linda, maravilhosa araucária, certo? Não tem como errar. É o pinheiro do Paraná que eles chamam também. Utiliza muito forte a madeira. Nós temos aqui a erva mate, tá? O chimarrão, cultivado ali no sul do Brasil também, típico deles ali. E nós temos ali o carvão mineral, as concentrações de carvão mineral. Então, ó, toda essa mancha amarela é a formação da sedimentar, né? De onde você retira o carvão. O carvão ele é explorado das bacias sedimentares, tá? E as bacias carboníferas, onde nós temos essa quantidade de carvão, ela pega aqui, ó, uma parte, né, do Rio Grande do Sul, mas era para ter aqui as reservas em Santa Catarina, no sul catarinense, tá? Enfim, vamos lá. Então, basicamente é isso, certo? Algumas indústrias. Vamos ver o destaque das indústrias dentro da região sul do Brasil. Vamos lá. É forte a industrialização ali.
No Paraná, então, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, indústria. Vamos lá. No Paraná, numerosas são as fábricas ligadas ao aproveitamento da madeira por conta da araucária. Então nós temos aí, ó, fábricas voltadas ali para o aproveitamento do papel, celulose, mobiliário, artigos semifaturados, entre outros, tá? E ao beneficiamento de erva mate, além de outras, tá? Curitiba, capital ali, Ponta Grossa, Guarapuava e Londrina são centros industriais de destaque ali. Então, quando fala em indústria, nós vemos principalmente essa indústria voltada para o aproveitamento da celulose, do papel, da madeira, enfim, tá? Paraná. Desceu, Santa Catarina. Indústria, tá? Em Santa Catarina sobressaem notadamente as fábricas de tecidos, louças, produtos metalúrgicos e de origem animal, entre outros. Sediadas em Blumenau, então olha só, onde nós temos essas fortes presenças de indústria. Em Blumenau, Joinville, Brusque, São Bento do Sul e outras cidades ali de Santa Catarina. Santa Catarina, ó, quero ir pra lá. Vamos lá. E no Rio Grande do Sul? Quais são as indústrias que se destacam no Rio Grande do Sul? Então nós temos, ó, olha só, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre é o maior centro industrial, embora muitas outras cidades também se destacam, né? Mas Porto Alegre ali é forte por suas atividades industriais. Então nós temos, ó, as regiões ali, ó, de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, enfim, tá? Enfim, centros de produção de carnes e derivados. Então nós temos ali no sul do Brasil, por conta da grande quantidade de criação bovina ali, nós temos centros de produção de carne, né? E derivados, vinhos, por conta do clima ali também, a produção da uva, né? Artefatos de couro, artigos metalúrgicos, artefatos de fumo, entre outros. Minha mãe e meu pai, eles fizeram uma viagem lá para o sul, e lá eles foram visitar algumas fábricas de vinha, coisa de louco ali, né? E também tem o aproveitamento com couro, né? O fumo também, que eles acabam cultivando ali. Então, são algumas das indústrias que se destacam em cada estado dentro da região sul do Brasil. Okay? Bom, olha só a localização dessas indústrias, né? Então aqui, ó, vamos pegar no Paraná, ó, indústrias variadas, nós temos a indústria alimentícia. Aqui, ó, em Santa Catarina nós temos indústria moveleira, indústria têxtil, carvão, né, forte aqui, ó. E já no Rio Grande do Sul, outras e variadas indústrias ali, vinícolas, tá, produção de vinho, e alimentícia, voltada principalmente ali para a questão de frigoríficos, né, atender ali também, tá? Então essas são as principais indústrias dentro da região sul do Brasil, beleza? Beleza, pessoal? Até a segunda aula, até já!